E seguinte, olha só. Como que a gente calcula o rotacional, né? É uma função vetorial aí, que a gente pega e faz o seguinte, ó. A gente vai descobrir para onde que está rotacionando. Então, quando a gente calcula o rotacional, ele dá igual a zero, pode ser essa situação aqui, que a função não está rodando para lugar nenhum. Pode ser essa situação aqui que diverge, tá vendo? Tem um ponto aqui no centro. Deixa eu até dar um zoom aqui. Eu tenho um ponto aqui no centro. E aí os vetores do meu rotacional, quando dá igual a zero, pode estar acontecendo uma divergência, né? A gente chama isso aqui de sumidouro, né? Porque tudo que vem para esse ponto aqui é como se espalhasse. E o rotacional, quando ele dá igual a zero, também pode acontecer essa terceira situação aqui, que é como se fosse uma fonte. Aliás, o contrário, né? Peraí, o contrário. Esse daqui é o fonte, tá? Esse é o fonte, que está ali como se do centro partissem vários vetores, né? Então, do centro está partindo várias coisas. Pode ser, por exemplo, um ímã que está repelindo. Um ímã aqui no centro está repelindo aí uma malha de ímã também, né? Uma malha de metal, enfim. Ou ele pode funcionar. Aí, nesse caso aqui é fonte. Nesse outro caso aqui é sumidouro. Porque tudo que vem para o centro some, como se fosse um buraco negro. E aí, como se fosse um ímã atraindo também, né? Quando o ímã está atraindo, se a gente tiver um ímã aqui nessa bolinha preta, uma malha de ferro em volta, se ele estiver atraindo a malha de ferro, também vai cair nessa situação aí de sumidouro, de buraco negro e tal. Certo? Então, a gente tem aí que o rotacional de F é igual a zero também. Então, essas três situações aqui, o rotacional dá zero. Quando o rotacional dá diferente de zero, ele vai rotacionar para aquela direção que a gente calculou, tá? Então, ele vai dar diferente de zero. Como é que a gente calcula o rotacional mesmo? Relembrando a fórmula aí, ó. A notação é essa daqui, root de F, né? A gente tem aí o operador nabla vezes a função. Então, o operador nabla são as derivadas parciais aí, né? Uma hora você deriva em relação a x, outra hora você deriva em relação a y, outra hora você deriva em relação a z. E a função vetorial, né? Então, para montar, a gente usa essa fórmula, sempre colocando o IJK na primeira linha. Na segunda linha, a gente coloca o operador, né? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. E aqui na terceira linha, a gente coloca as funções, né? Então, eu cheguei a fazer com vocês esse exemplo aqui, que é para determinar o rotacional das funções. Acho que eu cheguei a fazer 2. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer esse outro aqui também. Fiz a letra A e a letra B. Mas relembrando aí, por exemplo, olha só, eu tenho aqui uma função f, né? Chamei essa função f aí. E aí, ela é uma função vetorial. Então, o que é diferente das outras funções? É que ela é uma função que a gente tem 3 coordenadas, cada coordenada tem uma função diferente. Tanto que ela é denotada por F maiúsculo, a notação dela é F maiúsculo aqui, ó. Tá? Na primeira coordenada, a gente tem x² vezes y. Na segunda coordenada, a gente tem y² vezes z. Na terceira coordenada, a gente tem x vezes z ao quadrado. E aí sempre vai pedir para a gente calcular o gradiente com relação a um ponto específico. Esse ponto você consegue marcar ele no gráfico. Como é que você marca esse ponto no gráfico? Só você colocar as coordenadas dele. Por exemplo, 1, 2 e menos 1. Você vai lá no gráfico, marca aquele pontinho. Você está calculando o rotacional da função em torno daquele ponto ali. Verificando, tá? Beleza.
Então, eu quero calcular o rotacional dessa função. O que que eu faço? Ó, a fórmula é esse determinante aqui. Então, na primeira linha, eu vou colocar IJK, né, de acordo com a base canônica, que a gente aprendeu lá na GA. Segunda linha, nós vamos colocar os operadores aí das derivadas parciais. O operador referente à derivada em relação a x, o operador referente à derivada em relação a y, o operador referente aí à derivada em relação a z. Terceira linha, eu vou colocar as funções, ó. Esse fx minúsculo aqui, fxzinho, corresponde à função que você tem na primeira coordenada ali, ó. X ao quadrado y. Então, você vai copiar ele aqui, ó. X ao quadrado y. Tá vendo? Aí, na segunda coluna, terceira linha, você vai colocar o fyzinho. Fy minúsculo. Esse fy aqui. Que é a função que você tem lá na sua função vetorial, mas ela está aqui na segunda coordenada. Tá vendo? Y ao quadrado vezes z. Então, você vai pegar essa função e colocar ela aqui, ó. Na terceira linha, no lugar dessa fyzinho aqui. E na terceira linha, terceira coluna, que é essa última aqui, você vai colocar fzzinho, que é a função que você tem na terceira coordenada da sua função vetorial. Então, você vai copiar xz ao quadrado aqui. E depois você vai calcular o determinante, igual vocês já estão acostumados. Aí, na hora de calcular o determinante, você vai encontrar aqui uma função, né? E vai substituir, igual o rotacional dessa função vetorial é menos y ao quadrado, menos z ao quadrado e menos x ao quadrado. No ponto 1, 2 e menos 1, o que que você faz? Quanto que vale nesse ponto o y? O y vale 2. Então, você faz 2 ao quadrado, só que o sinal de negativo está do lado de fora. Então, vai ficar menos 4. 2 ao quadrado é 4. Como tem o menos do lado de fora, menos 4. Aí, menos z ao quadrado. Você vai pegar o valor do z, que é menos 1, vai fazer ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Tem o menos aqui no lado de fora, então vai ficar menos 1. Então, sua segunda coordenada aí para esse ponto vai ser menos 1. E na terceira coordenada aí, a gente tem menos 1 também. Por quê? Você vai pegar o valor do x, que para esse ponto é 1. Você vai jogar aqui no x, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Só que tem um menos aqui do lado de fora. Então, por isso que ele fica negativo. Menos 1. Tá? Então, pronto. Se eu quiser saber para onde que está rodando, a partir desse ponto aqui, é só marcar o pontinho de extremidade, que vai ser o pontinho desse vetor. E aí eu vou conseguir ver graficamente para onde é que está rodando. Tá? Letra B eu fiz com vocês. Não sei se eu cheguei a fazer letra C, não. Gigante, né? Baita. Cheguei a fazer letra C? Me lembra aí. Sim. Ó, então eu vou fazer essa daqui com vocês. E depois... aí só pra gente relembrar mais um pouco aí de coisa. Depois o resto vou deixar pra vocês fazerem aí. Que aí tem um monte, ó. Letra D... Letra E... Um monte não, tem duas. Aí eu vou deixar pra vocês fazerem pra mim. Já tá pronto, né? Na verdade, vocês vão tentar fazer sozinhos. Querem um tempinho pra vocês tentarem fazer essa daqui? Depois eu corrijo. Isso aqui, ó. Letra C. Porque aqui eu faço com mais detalhe, né? Às vezes o livro tem é um pouco mais resumido. Vou dar um tempinho pra vocês tentarem fazer, ver se vocês conseguem. Aí depois eu corrijo. Pode ser? 10 minutos dá, não dá?
Não, fazer só a letra C. Eu vou corrigir ela, mas eu quero que vocês tentem fazer ela primeiro, para ver se vai ter dúvida aí. Tá? Beleza, tenta fazer. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês tentarem. Tô apresentando, não tá aparecendo a apostila aí, não? Beleza. Tenta fazer a letra C aí. Não, esse não precisa postar por enquanto, não. É só para vocês tentarem fazer que eu vou corrigir aqui com vocês. 10 minutinhos. Pra vocês tentarem, tá?
Fala, galera. E aí, todo mundo fez? Pronto? Me conta aí. Todo mundo conseguiu? Acabou? Posso fazer? Cadê vocês? Vamos conferir se deu igual, então? Então, vamos. Vou virar a câmera aqui. Quadro. Um exercício de álgebra linear. Topíssimo. Porque matemática é vida. Ah, hoje é meu dia, gente, sabia? Vocês nem vão me dar parabéns. É, matemática é vida, vocês não acham, não? O que seria de nós sem a matemática? Vocês têm que ser muito gratos por ela. Não ia ter cálculo, ou não ia ter engenharia. Olha que lindo. Não é meu aniversário é só semana que vem, tá? Mas já estou aceitando presentes. Inclusive, eu vou ter que dar aula para vocês no dia do meu aniversário. Quinta-feira que vem. Chegando. Só sou bolo virtual, né, gente? Que dó. Ai, ai. Se fosse no presencial, a gente podia bem levar um bolo, fazer uma festinha na sala, né? Aglomeração. Que pena. Coronavírus, sem brincadeira, viu? Folga no aniversário. Ai, ai. É, não, mas aula normal, nada de folga, tá? E aí, seguinte. Mas hoje é meu dia. Sabia que hoje é dia do matemático? Eu recebi isso hoje. Nem sabia, não. Hoje em dia tem dia de tudo, né? Fiquei sabendo que hoje é Dia Nacional da Matemática e do Matemático. Tá vendo que chique? Eu sou matemática. Ai, que chique. Já pensou? Um dia de presente no spa? Olha só. Então, gente, vamos lá. Confere aí para mim se eu tô colocando certinho aqui, ó. Esse exemplo que eu pedi para vocês fazerem foi na função vetorial, a primeira coordenada, ele tem x, y e z. Certo?
Então, ele tem isso aí na primeira coordenada. Na segunda coordenada, ele tem uma função logarítmica. ln de x, y ao quadrado, z. Na terceira coordenada, ele tem exponencial de x mais y, z ao quadrado. Tá. Fechei o parêntese. E ele deu um ponto aqui, vou colocar o ponto aqui em cima. Não é álgebra linear, né, gente? Cálculo 2. Álgebra linear já passou para vocês há muito tempo. Acaba que ela tá aqui também no determinante, né? Mas aqui é cálculo 2. Tá? E o ponto em questão é menos 2, 2, menos 1. Beleza, aí a gente vai calcular o rotacional, né? Para calcular o rotacional dessa função f, nós vamos montar o determinante. Então, na primeira linha do determinante, nós vamos colocar I, J, K. Na segunda linha do determinante, nós colocamos os operadores. Eu vou dar só mais um espacinho aqui entre as colunas, porque vai precisar, né? Então, vou colocar aqui J e K. Na segunda linha, eu coloco os operadores. Ó, o meu operador de derivada em relação a x. Meu operador de derivada em relação a y. Meu operador de derivada em relação a z. Aí, aqui a gente coloca sempre a primeira função que vem lá na primeira coordenada, né? Qual que é? Essa daqui. Então, ao invés de escrever raiz de x, y, z, eu vou colocar x, y, z elevado a meio, tá? Que é a mesma coisa. Vocês já sabem que é a mesma coisa, eu não preciso ficar explicando isso, não. Aqui, ln de x, y ao quadrado, z. Então, vou colocar aqui, ó, ln de x, y ao quadrado, z. E aqui na terceira linha, na terceira coluna, né? Vou colocar um pouco mais de espaço, que mesmo assim ficou meio exprimido. Aqui é o K, junto com o operador de derivada em relação a Z. E aqui a terceira função, né, que aparece na coordenada ali, na terceira coordenada. Então, é exponencial de x mais y, z ao quadrado. Passei por cima aqui. Beleza. Então, montei aí meu rotacional. Eu preciso resolver determinante. Para resolver o determinante, nós vamos precisar repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó, I e J. Aí, aqui eu vou colocar o operador em relação a X. E aqui eu vou colocar o operador em relação a Y. Aqui embaixo, eu vou colocar, estou repetindo a primeira coluna. Então, tem que repetir a função que vem na primeira coluna. Né? Então, vou colocar ela aqui. Ó, x, y,
z elevado a meio. E vou repetir a segunda coluna, então tenho que repetir aqui essa função ln de x, y ao quadrado, z. Beleza. Então, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar primeiro as diagonais principais, né? Então, ó, eu tenho uma diagonal principal aqui, ó. Outra diagonal principal aqui. E outra aqui. Então, ó, eu vou multiplicar essa diagonal. Então, vai ficar. Vou sempre colocar o operador de derivada primeiro, para mim não errar. Então, vou colocar o operador em relação a y. E aí, eu aproveito e já coloco a função aqui, ó. Eu vou ter que derivar exponencial de x mais y, z ao quadrado. Fechou o parêntese. E o i vai acompanhar essa função. I. E aí, eu vou somar com a multiplicação da outra diagonal. Então, a outra diagonal vai ser essa aqui, né? Com j, o operador em relação a z, e essa função aqui. Então, eu vou somar. Aí, eu vou escrever aqui o operador de derivada em relação a z. E aí, eu coloco a função x, y, z elevado a meio. E eu vou somar com a multiplicação da outra diagonal principal. Aí eu vou colocar o operador em relação a x. O operador em relação a x. Opa, estava colocando errado. É o ln. De ln de x, y ao quadrado, z. E ele está multiplicando o k. Aqui eu esqueci de colocar, ó. A segunda multiplica o j. Então, tem que colocar aqui meu elemento aí da base canônica. J. Beleza. Aí agora eu coloco um sinal de negativo. Vou abrir um parêntese aqui e vou multiplicar as diagonais contrárias agora, né? Então, eu vou pegar essa diagonal contrária aqui. Vou pegar essa diagonal contrária aqui, ó. E vou multiplicar ela. Então, vai ser... Eu sempre coloco o operador primeiro, porque eu acho que fica mais organizado. Então, o operador é em relação a y. A função x, y, z elevado a meio. Então, vou colocar aqui, ó. X, y, z elevado a meio. E tá multiplicando k. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou somar com a multiplicação da outra diagonal contrária, que é a que tem o i aqui, ó. Então, eu vou pegar, sempre escrevo o operador primeiro, operador, em relação a z, ó.
Vou colocar aqui ln de x, y ao quadrado, z, vezes i. E vai somar com a multiplicação da outra diagonal contrária, ó. Então, o operador está aqui. Em relação a z. Z não, desculpa. Em relação a x, ó. Em relação a x. Aqui, a última diagonal contrária dessa função, exponencial de x mais yz ao quadrado. Então, vou colocar a função aqui, exponencial de x mais yz ao quadrado. Fechei a função, está multiplicando por j. Vetorzinho j, aqui eu fecho parênteses. Lembrando que tudo que está dentro desse parênteses está com sinal de negativo, tá? Então, eu tenho que resolver essa expressão aqui. Vou apagar aqui essa parte do rotacional. Se vocês quiserem, me dê um print aí, tá? Que aí eu vou colocar aqui a resolução, tá? Dessa parte. Beleza. Aí, seguinte. Então, eu preciso fazer a derivada dessa função aqui em relação a y, né? Então, a derivada da função exponencial é a derivada do expoente vezes ela mesma. Então, aqui no caso, eu vou copiá-la para cá, mas só para eu fazer. Eu tenho que fazer a derivada em relação a y dessa função aí, exponencial de x mais yz ao quadrado. Então, na derivada do expoente, eu tenho que pegar o expoente, derivar ele, né? Que é x mais yz ao quadrado. Então, a derivada do expoente vezes a função do jeito que ela vem, que é exponencial de x mais yz ao quadrado. Então, a derivada da função exponencial, a derivada do expoente vezes ela mesma. Pronto. Só que aqui eu não derivei, não. Eu só deixei indicado. Eu tenho que derivar isso somente em relação a y. Então, quando eu for derivar isso aqui somente em relação a y, o x está sozinho. A derivada dele vai dar 0. Em relação a y, a derivada do y dá 1 e o z é constante. Só que essa constante, como ela está multiplicando, ela permanece. Então, vai ficar 1 vezes z ao quadrado. Então, é 1 vezes z ao quadrado, é z ao quadrado, vezes exponencial de x mais y, z ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado da primeira derivada. É aqui. Lembrando que ele está multiplicado por i, tá? Vezes i. Alguém tem dúvida aí nesse pedaço? Quer fazer alguma pergunta antes de eu avançar? Ô, Dani. Oi. Você repete, por favor, essa explicação toda assim, que você deu fazendo essa derivada, que eu fiquei um pouquinho perdido. Tá. Então é o seguinte, ó. O que está pedindo para a gente fazer aqui? Derivar essa função exponencial de x mais yz ao quadrado. E isso está multiplicando i. Então, eu vou fazer aqui a derivada primeiro. Né? Então, lembrando que está multiplicando i. Uhum. Aí, a função exponencial,
a regra para fazer qualquer função exponencial é derivada do expoente vezes ela mesma. Então, o que eu fiz? O que eu tenho de expoente aqui? Eu tenho x mais yz ao quadrado. Então, eu copiei ele e deixei indicado que eu vou derivar. Não derivei ainda não. Vezes a própria função. Então, como a derivada do expoente é a derivada da função exponencial é a derivada do expoente vezes ela mesma, tá aqui. Derivada do expoente vezes ela mesma, do jeito que ela vem. Ponto. Então, eu deixei ela montada e indicada, não derivei. Eu só deixei indicado o que eu preciso derivar. Uhum. Só que essa derivada aqui, eu tenho que fazer ela somente em relação a y. Y. Então, quando eu for derivar aqui, derivada do x sozinho é constante. Porque eu estou derivando em relação a y, x é constante. Então, dá zero. Uhum. Mas a derivada do y. O y eu vou ter que derivar, porque eu estou derivando em relação a ele. Então, derivada do y é 1. 1 vezes z ao quadrado. Esse z mantém, porque a constante, quando está multiplicando, ela mantém multiplicando. Então, vai multiplicar o resultado da derivada do y. 1 vezes z ao quadrado. E aí, eu vou ficar com z ao quadrado. Certo? Certo. Então, desse pedacinho aqui, ó, vai sobrar só z ao quadrado. E aí, eu reescrevi. Aqui na frente ficou z ao quadrado vezes a função exponencial vezes o i. Então, esse é o resultado dessa primeira aqui, Ok. tá? Uhum. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas contas aqui e vou colocar só isso aqui para substituir essa expressão, senão eu vou ficar muito limitada aqui de espaço, tá? Então, agora eu sei que essa derivada aqui dá isso. Então, eu vou apagar essas continhas aqui. Vou apagar essas continhas e vou copiar apenas a derivada, ó. Z ao quadrado exponencial de x mais y, z ao quadrado i. Então, essa é a minha primeira resposta ali do rotacional, né? Primeira derivada dessa daqui. Então, as que eu já fui fazendo, eu vou marcando essa para não confundir. Então, eu já fiz essa daqui, ó. Fiz essa. Primeiro. Tá? Aí, agora eu vou fazer a segunda. A segunda é para fazer o seguinte, é a derivada da função em relação a z. E a função que eu tenho que derivar é xyz elevado a meio vezes j. Aí, beleza. Então, a função que eu tenho que derivar aqui é uma função comum, né? Só que aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia para eu poder derivar. Então, na regra da cadeia, eu faço a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, para eu derivar a função de fora, eu desço o meio, fica x, y, z, e aqui faço o meio menos 1. Tá vendo? Estou derivando só a função de fora, aplicando a regra da cadeia. Eu desci o meio e reduzi 1 aqui no expoente. Então, essa daqui é a derivada da função de fora.
Agora eu vou fazer vezes a derivada da função de dentro, que é XYZ. XYZ. Tem que derivar. Não derivei ainda não, só deixei indicado. Aí, seguinte. Aqui vou reescrever isso aqui. Isso aqui vai ficar meio vezes XYZ. Meio menos 1 é menos meio. Vezes, está multiplicando aqui, a derivada de XYZ, só que eu tenho que derivar somente em relação a Z. Então, em relação a Z, X e Y são constantes. Derivada do Z é 1. Então, aqui vai ficar XY. E reescrevendo essa função aqui, esse cara aqui, XYZ que está elevado a meio, eu posso jogar ele para o denominador. É a mesma coisa que raiz de XYZ. Como está negativo, eu joguei para baixo. E como está elevado a meio, eu já voltei ele para a raiz. Isso está multiplicando XY. Então, eu coloco XY aqui. Então, essa minha segunda derivada aqui, ó, ela dá XY sobre 2 raiz de XYZ. Então, eu vou jogar ela aqui no cálculo aqui do rotacional. Vai ser o segundo termo que eu vou somar aqui, ó. Somar ele aqui. Mais XY sobre 2 raiz de XYZ. Multiplicando J, ó, que é a derivada de XYZ elevado a meio vezes J. Então, vou colocar o J aqui. Tá? E aí, vou apagar aqui para poder fazer a terceira derivada ali. Beleza. Agora eu vou fazer essa daqui, ó. Então, eu preciso derivar em relação a x a função ln de x y ao quadrado z. Isso está multiplicando k. Derivada da função ln. A gente pega o que está dentro do ln, a fórmula é, né? Deriva o que está dentro do ln sobre o que está dentro. Só que essa derivada que a gente vai fazer aqui, ela é em relação a x. Então, os outros caras aqui são constantes. Y ao quadrado e z. Derivada do x é 1. Então, vai ficar y ao quadrado z sobre x y ao quadrado z. Esse y ao quadrado vou cortar com esse z eu vou cortar com esse, e vou ficar assim, ó. 1 sobre x vezes o k, né? Então, o resultado dessa terceira derivada aqui é 1 sobre x vezes k. Vou colocar ele aqui, ó. Mais 1 sobre x vezes k. Pronto. Calculei a minha derivada parcial aqui. Ali.
Aí, agora, eu vou começar com aqueles que vão trocar o sinal, ó. Aqui é negativo, aí abre um parênteses. Vou fazer agora essa derivada aqui, ó. Derivada dessa função, só que agora em relação a y. Então, olha a função que eu vou derivar. Vou pegar a função que é x, y, z elevado a meio. Vezes k. O que eu vou fazer? Vou pegar, tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada da função de fora vezes derivada da função de dentro. Para derivar a função de fora, a gente desce o meio, copia o que está dentro igualzinho, e faz meio menos 1, que dá menos meio, vezes a derivada da função de dentro. X, y, z. Então, essa é a regra da cadeia. Derivada da função de fora, sem mexer na de dentro. A gente desce o meio, reduz 1 grau no expoente e mantém aqui x, y, z. Vezes a derivada do que está dentro. Aí, aqui eu já posso reescrever isso aqui assim, ó. Expoente negativo. Eu posso colocar, então, x, y, z no denominador e voltar para a raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz x, y, z. Vezes... Aqui, eu quero fazer a derivada em relação a y. Então, x e z são constantes. Como elas estão multiplicando, elas permanecem. E eu vou derivar só o y. A derivada do y é 1. 1 vezes x vezes z. Vai ficar xz. Então, o resultado dessa derivada vai ser xz sobre 2 raiz de x, y, z. Está multiplicando k. Então, vezes k. Beleza, consegui fazer a quarta derivada que eu tinha que fazer ali no cálculo do rotacional. Aí eu vou vir aqui e vou colocar x, z sobre... Como todas as funções a partir de agora vão ser negativas, eu vou fazer isso de uma vez, eu vou deixar ela negativa, tá? Porque por causa desse sinal de negativo do lado de fora, já vai ficar negativo. Então, vai ficar xz sobre 2 raiz de x, y, z vezes k. Então, pronto, esse já é o resultado da quarta derivada. Aí, agora eu vou fazer a quinta. Essa aqui, ó. Né? Já sei que ela vai ficar negativa, já vou ter que colocar o sinal de negativo aqui para ela. E a derivada que eu tenho que fazer, agora ela é em relação a z. E a função que eu vou derivar é a função ln. ln de x y ao quadrado z vezes i. Derivada do ln, a gente tem que fazer a seguinte regra, né? Pego o que está dentro, xy ao quadrado z, derivo sobre o que está dentro, xy ao quadrado z. Aí aqui, a derivada que eu vou fazer vai ser em relação a z. Então, x e y são constantes, né? X e y são constantes. Aí, vou derivar só o z. Derivada do z dá 1.
Então, aqui vai ficar 1 vezes xy quadrado sobre xy ao quadrado z. Posso simplificar, porque está tudo multiplicando, ó. Então, eu posso cortar esse com esse, e eu vou ter 1 sobre z vezes i, ó. Então, esse é o cara que eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 sobre z vezes i. Beleza. Calculei minha quinta derivada aí. Agora eu vou para a sexta. A função é a função exponencial de x mais yz ao quadrado e está multiplicando j. Aí, derivada da função exponencial. Eu pego o expoente, que é x mais yz ao quadrado, derivo vezes a própria função do jeito que ela vem. Exponencial de x mais yz ao quadrado. Na hora de calcular essa derivada, eu vou fazer somente em relação a x. Então, y e z são constantes. Como os dois são constantes e estão sozinhos, vai dar 0. E aqui vai dar x. Derivada de x é 1. Então, aqui vai dar 1 vezes exponencial de x mais yz ao quadrado, que é somente o exponencial de x mais yz ao quadrado, vezes j. Então, aqui eu vou colocar negativo também, exponencial de x mais yz ao quadrado j. Então, calculamos todas as funções do rotacional. É uma obra de arte, né, gente? Fala a verdade. Dia do matemático, da matemática, né? Que eu sou menina, com esta homenagem aí, ó. Fazendo um rotacional lotado de derivada. E vamos que vamos. Que lindo. Agora, o que a gente vai fazer aí? Qual que é o próximo passo? Juntar os i com i, os j com j e os k com k. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer assim, eu vou ter um parênteses aqui para eu colocar o i do lado de fora, mais um parênteses aqui para eu colocar o j, mais um outro parênteses aqui para eu colocar o k. Aí eu vou colocar aqui no i, ó. Quem que está acompanhando o i? Eu tenho essa função aqui, ó. Eu tenho essa função aqui. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Z ao quadrado exponencial de x mais y, z ao quadrado. Qual que é o outro i? Esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui menos 1 sobre z. Então, os caras com i eu coloquei juntos. Os caras com j. O primeiro é esse aqui, ó. xy sobre 2 raiz de xyz. Quem que é o outro que está com j? 1 sobre x. Então, menos 1 sobre x.
E os caras com K. Não, tá errado. Botou com O que eu vou K. fazer errado? Com J. Onde? 1 sobre Ó, x. 1 sobre x é exponencial de x mais y z ao quadrado. aqui? Do É. lado do 1 sobre z, Dani. Ah, tá. Eu olhei pra cá, ó. Tá, Então, então é ó, esse aqui, né? Esse esse aqui, né? de baixo. Tá, obrigada, gente. Então, peraí que eu vou ter que espremer aqui. Ó. E mais x, y, 2, raiz de x, y, z. E aqui, então esse aqui é o... Não, então, esse aqui é o primeiro que tá com J. Já tá aqui. E o outro... Ah, tá, esse aqui, ó. Então, é menos exponencial de x mais yz ao quadrado. Agora tá certo? Confere aí, me ajuda aí. Me ajuda aí que o negócio é grande. Aí agora os que estão com K, né? Deixa eu até circular eles aqui. Então, o que tá com K é esse e esse aqui, ó. Tá coladinho. Então, vai ficar 1 sobre x menos xz sobre 2 raiz xyz. Que lindo, né? Aí, o que eu tenho que fazer agora ainda? Substituir o ponto. Porque a gente tem um ponto aqui que foi dado para analisar esse rotacional. A partir desse ponto aqui. Que é menos 2, 2 e menos 1. O que esse ponto quer me dizer? Esse ponto quer me dizer que o x é igual a menos 2, o y é igual a 2 e o z é igual a menos 1. Tá? Então, eu vou substituir aqui. Só que eu vou pedir a ajuda de vocês aí, com as calculadoras e tal, para a gente fazer isso aí mais rápido. Para a gente conferir isso aí, vocês me ajudem aí, porque já vou colocar um número direto. O número que vai dar aqui com i. Ó, então, é z ao quadrado, né? Z ao quadrado, o z vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, né? Então, vai ser menos 1 ao quadrado exponencial de menos 2 mais y é 2 vezes menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 1 positivo vezes exponencial menos 2 mais 2 exponencial de 0, igual a 1. Então, esse cara aqui, o meu deu 1. 1 sobre z é menos 1. Vai ficar 1 sobre menos 1, dá menos 1. Só que tem esse menos mais 1. Então, aqui no meu, eu achei isso aqui. Vai dar 2i, né? Confere aí se o de vocês está dando igual ao meu. Agora eu vou para cá, ó. Nesse aí, eu vou fazer aqui para vocês irem vendo aqui no cantinho. O x vale menos 2 vezes o y, que vale 2, sobre 2 raiz de xyz. Então, é menos 2 vezes 2 vezes menos 1. Isso aqui vai dar
menos 4 sobre 2, aqui vai dar raiz de 4. 2 vezes 2 é 4, igual a menos 1. Então, essa minha continha aqui, dentro do parêntese, aqui vai dar menos 1. Menos, agora tem que fazer aquela ali, exponencial o x é menos 2, mais o y, que é 2, vezes o z, que é menos 1, ao quadrado. Então, fazendo essas contas, vai dar exponencial de menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, positivo, vezes 2, fica mais 2. É igual ao exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1, então fica menos 1 aqui. Então, esse cara aqui vai dar menos 2J. E agora a gente vai fazer esse último aqui. Um sobre x, aqui vai dar menos meio, né? Porque o x é menos 2, então fica negativo. E vamos fazer essa conta toda aqui. Então, a gente tem x vezes z. O x é menos 2, vezes o z, que é menos 1, sobre 2 raiz XYZ. Menos 2 vezes 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 2 positivo, porque menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1 é 2. Aqui a gente já sabe que dá raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2 é 4. E aqui, então, é a mesma coisa que meio, simplificando. Vem para cá, menos meio. Menos meio com menos meio é igual a menos 2 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 1. Então, aqui fica... Então, aqui fica assim, né? Mais menos meio com menos meio vezes o K. Menos meio com menos meio, a gente viu que dá menos 1. Menos 1K. Reescrevendo isso aqui em coordenadas, então, meu rotacional dessa função f aplicado nesse ponto dá 2, menos 2 e menos 1. Correto? Lindo. Bateu o livro? Tem que fazer isso tudo aí para chegar nos pontos que eles dão, não é isso? Isso. Para chegar no vetor, na verdade. Essas coordenadas são de um vetor.